Fala galera, tudo bem com vocês? Massa demais estar aqui mais uma vez no Monstro em Concurso, falando de um concurso fera para você. Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, sou professor de História aqui do Monstro em Concursos, né? E hoje eu vou falar de um concurso muito massa, que você tem que participar. As inscrições estão aí já, né, na fita para você fazer, o edital já foi lançado, que é o edital do CBM-CFSD. Né? Vamos dar um foco hoje. Brenão, isso que você está falando também serve para o CBM-MG-CFO? Serve, para quem não sabe, CBM-MG, Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, curso de formação de soldados. Isso que está aqui também serve para o CFO? Serve também. Também serve. Mas quero falar sobre o CFSD. Ah, mas é a mesma matéria, dá para estudar? Cara, sim e não. Né? Primeiro eu quero abordar um pouquinho isso aqui, a gente respeita demais quem pensa o contrário, mas eu acho que o CFSD, a gente precisa de uma preparação um pouquinho melhor. Na verdade, assim, não se trata de ser melhor ou pior, se trata de estratégia, né? Por quê? Porque a prova do CFSD tem 50 questões. Das 50, 10 são de matemática e 10 são de português. O resto, tudo 5. História, por exemplo, o que eu vou falar hoje são 5 questões. Tem o mesmo peso, cada questão vale a mesma coisa. Agora, como eu tenho um foco maior na matemática e no português, né, tem mais questões, automaticamente meu tempo de dedicação ao estudo tem que ser maior para essas questões também. Então a gente já sabe que o conteúdo, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, espera aí. Então a gente já sabe aqui que em termos que a quantidade de questões, quantidade de questões são 50. Das 50, ó, 10 matemática, 10 português. Beleza. Já me diz uma coisa, tem que dar uma força na matemática e no português. Mas eu não posso também esquecer das outras. Física, química, história, geografia. Então todas as outras, o que sobra aqui, as 30, né? Entre as 30, que sobram aqui, deixa eu colocar do lado de cá que fica melhor, né? Para entender. Ou seja, das outras 30 que sobram aqui, 5 questões são de história. É isso. 5 questões são de história. Então, desculpa aí. Então, só para a gente entender bem como funciona esse processo, né? Se eu for pegar a prova do CFO, por exemplo, você que está assistindo essa live não, essas aulas, esses minutos gravados para te dar um toque nessa prova, uma dica de história, né? Não só em relação a isso, mas em relação à prova também, né? Então, pensando um pouquinho nisso, se eu for comparar com a prova do CFO, a física e a química tem peso 3, junto com a matemática e com o português também. Então lá eu tenho que dar uma raça na física e na química também, né? E lá a história tem peso 1. Aqui todas as questões têm peso 1 no CFSD. A diferença é que tem mais questões de matemática e de português. Então assim, para quem fala, é a mesma coisa, dá para estudar. Tá, a matéria é a mesma, mas o seu foco ele precisa ser diferente. Porque as provas têm um número de questões com pesos diferentes. Então fica a dica aí para você, né? Por isso eu acho mais simples estudar para o CFSD do que estudar para o CFO. Dá para estudar? Dá. Mas é o que eu disse. Se for o CFO, mano, em cima e pesadão nas disciplinas com peso 3. Aqui, pesado nas disciplinas que tem mais questões, sem esquecer, é claro, das outras. Então hoje eu vou falar desse tema aqui, dando uma dica de história para você. Claro, já comecei introduzindo um tema, fera demais, né, que é esse tema falando sobre a estrutura das provas, a estrutura do concurso. Tá legal? Beleza, rapaziada? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em História pela UFMG, né, inclusive a UFMG é a Fundep, né, é a organizadora do concurso. E tenho mestrado em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, beleza? Então a gente está aqui para falar disso hoje e conto com a sua participação, beleza? Participa comigo aí, se der, escreve aí um pouquinho, deixa uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida. Vou deixar aqui o meu Instagram,
Se você tiver alguma dúvida para perguntar sobre história na prova ou sobre a prova mesmo, né? Aguarde aí, nas próximas semanas a gente vai fazer alguns ao vivos falando dessa prova do bombeiro. Vou colocar aqui @prof_Brenão, tá legal? E aí você tire suas dúvidas comigo para saber direitinho o que estudar, como estudar. Isso é fera demais para você focar e garantir a sua aprovação. Tranquilo? Bom, outra dica importante que eu sempre falo isso nas minhas dicas de concurso do CBM, cara. Bicho, você tem a faca e o queijo na mão. Olha que dica preciosa que eu vou te dar aqui, cara. Ó, eu vou falar, se alguém em outro site aí, em outro canal, falar isso, é porque viu aqui primeiro. Porque eu fui o primeiro a perceber isso. Sabe? Ninguém tinha percebido. Mas a prova do CBM, ela é muito parecida com o que era a prova de vestibular da UFMG até 2013, antes da adesão total da UFMG ao SISU, ao Enem. Então, assim, uma boa referência de estudo são as questões de vestibular da UFMG lá atrás. A única diferença é que naquela lá atrás, lá 2013 para trás, as questões da UFMG tinham 4 alternativas e hoje a questão da Fundep tem 5 alternativas. Então, fica aí mais uma manhãzinha para você tratar em relação a esse processo, em relação a esse cenário. Beleza? Tranquilo, rapaziada? Bom demais? Então é isso. Então aqui a gente já tem essa característica como um todo, percebendo o processo como um todo, para a gente avaliar bem essas questões. Tá legal? E aí, Brenão, nós vamos falar de qual assunto dentro do edital? Bom, sobre os temas que caíram, eu vou deixar para falar ao vivo. Vou fazer do ao vivo. Ao vivo a gente mete bronca, pega uma questão, destrincha, resolve e faz o caralho a 4 na questão. Beleza? Aqui eu vou fazer espelho de temas. Então eu vou escolher um tema que não vi cair assim, com muita força nas últimas provas e vou destrinchar esse tema dentro dos minutos que nós temos aqui. Eu gosto de fazer isso, sabe? O espelho de temas. Gosto desse nome também, porque o tema que caiu no último vestibular não quer dizer que ele vai ser, no último vestibular, não, perdão, na última prova de concurso, é muito difícil que ele se repita. Não acho que é impossível. Pode vir de novo? Pode, isso pode se surpreender. A gente pode surpreender, apesar de que eu acho que se a banca fizesse isso, ela seria uma pobreza muito grande por parte da banca fazer isso com tanta coisa para cair dentro da história. Eles vão lá e repetem um tema. Acho difícil. A banca da Fundep é uma banca, pelo menos em história, é uma banca muito boa, faz uma prova difícil, muito científica, né? Raramente, pelo menos eu não lembro aqui de questões anuladas. Então, assim, é o corpo docente da UFMG, provavelmente uma comissão que inclui o corpo docente. Muitas das bibliografias recomendadas ali são de professores do Departamento de História da UFMG, foram meus professores. Tem um livro recomendado, alguns livros recomendados que eu fiz, putz, cara, esse livro aí eu li na minha graduação, né? Nada de outro planeta, nada que você deve, mas não, é muito difícil ler. Não, cara, né? Um bom livro do ensino médio, de uma boa editora, de um bom autor, posso falar aqui, não tenho absolutamente nada, não ganho nada com isso, mas posso falar aqui que um livro de história do Ronaldo Vanfas, por exemplo, volume único, né? Ou o próprio Connect, tem a Patrícia Braich também, você pode pegar um livro desse, Patrícia Braich, volume único, pode estudar tranquilamente que dá base, sabe? Mas tem muita leitura. Agora, a estratégia, galera, né, nesse estudo eficiente é ler e atividade, ler e exercício, ler e exercício, ler e exercício. E a prova do CBM é uma prova muito parecida com o vestibular. Então, cara, qualquer coisa de vestibular que você angariar, né, que você aí conseguir construir, sabe, que você conseguir, já ajuda. Tem vários aplicativos que dão algumas questõezinhas de resolução, né, e aplicativos baratos. Dá para você pegar no simulado, um simulado, e mandar ver. Então eu boto muita fé que você faça isso, para a gente ter um retorno massa, e aí você garantir nesse cenário que a gente está vendo aí. Então hoje nós vamos falar disso. História, CBM, CF
SD, bom pra caralho, e é isso aí, beleza? O assunto que eu escolhi hoje é Reforma Protestante. Reforma Protestante. É um dos primeiros itens do edital do CBM, beleza? Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi, digamos assim, uma grande reação de indivíduos contrários aos abusos cometidos pela Igreja Católica. Assim, ao longo da história, a Igreja Católica ela sofreu algumas fissuras, algumas rupturas internas. Podemos citar, por exemplo, a primeira delas, a chamada Cisma do Oriente, em 1054, né, quando a Igreja Católica ela se separa da Igreja que existia no Império Bizantino. Então se cria a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega do Oriente. Ou a gente pode citar a Reforma Gregoriana, que proibiu o nicolaísmo, ou seja, proibiu o fato de Papa ter mulher, padres terem mulheres também. É claro que já era proibido, mas isso foi um reforço devido ao desrespeito que alguns eclesiásticos faziam na época. Eu tenho a cisma do Ocidente, né? Ali um problema do rei Filipe o Belo na França com a Igreja Católica, e eu tenho, enfim, a Reforma Protestante do Martim Lutero de 1517. Então, assim, ao longo da Baixa Idade Média, o que é Baixa Idade Média? Só para você entender a diferença entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Bom, a Idade Média, que não cai, tá legal? Eu vou te explicar apenas do ponto de vista didático. Começa no século V depois de Cristo, tuf. Aí eu tenho o século XI depois de Cristo, tuf. Aí eu tenho o século XV depois de Cristo. Século XV é 1400 e tanto, tá? Então, esse período é o período da Idade Média. Então eu tenho a Alta Idade Média e eu tenho a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. É nesse período aqui da Baixa Idade Média que surge profundas críticas contra a Igreja Católica, né? Contra a Igreja Católica. Então, assim, principalmente porque a Igreja Católica perseguia todo mundo que era contrária, todo mundo que era contrário ao seu ideal, à sua forma de pensar, né? Então, assim, na Baixa Idade Média, por exemplo, já existiam os movimentos heréticos. Quem é o herege? Aquele que pensa diferente. Movimentos hereges, aqueles que pensam diferentes da Igreja Católica. São cristãos, porém são diferentes. Vou citar dois movimentos hereges aqui de grupos religiosos que pensavam fora da Igreja Católica. Os cátaros e os valdenses. Os precursores dessa reforma, ou seja, as primeiras pessoas a criticarem a Igreja Católica, viu, gente? As primeiras pessoas a criticarem a Igreja Católica, na verdade, de forma oficial, foram dois professores universitários de universidades medievais, o John Wycliffe. Wycliffe, eu posso errar o nome dele, viu, gente? Eu, sinceramente, não lembro como é que escreve John Wycliffe. Acho que é isso. E o John Hus. Esse está mais fácil. John Wycliffe e o John Hus foram os primeiros a reclamarem da Igreja Católica naquele contexto de Baixa Idade Média. Então, assim, os padres, né, os eclesiásticos na época cometiam muitos e muitos, não vou dizer delitos, né, mas práticas imorais, incabíveis para pessoas que ocupavam os cargos que eles ocupavam. Deveriam ser exemplos, quando na verdade eram exemplos positivos, quando na verdade eram exemplos negativos. Então, assim, havia muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, né? Então,
eu vou ter aí, ao mesmo tempo que surgem os movimentos heréticos, eu vou acrescentar mais um fator importante aqui. Sabe por quê, gente? Vou explicar por quê. Esse fator importante está relacionado ao processo de formação das monarquias nacionais. Formação das monarquias nacionais. O que isso tem a ver? Alguns monarcas estavam de saco cheio de terem que dividir o seu poder com a igreja. Então, na formação dessas monarquias, eles surfaram na crítica que se fez à Igreja Católica para afastar aqueles que, de certa forma, rivalizavam com esses novos reis o poder absoluto. Então, uma das formas pelas quais houve uma contribuição foi isso, né? Reis aproveitaram alguns monarcas aproveitaram o momento para impelir a igreja a permanecer com o poder. Queria impedir a Igreja Católica de crescer o seu poder. E ainda assim, eu somo uma série de fatores que vão culminar, mais uma vez, com o descontentamento das pessoas que observavam aquilo acontecer assim, tranquilamente, né? Tranquilamente. Principalmente porque vários padres e eclesiásticos agiam de uma forma totalmente inadequada. Por exemplo, como a venda de cargos eclesiásticos. De cargos eclesiásticos. Nós estamos falando, por exemplo, lá da Baixa Idade Média, tá, gente? Ó, e outra coisa, né? Eu sou católico, viu? Estou aqui falando da história da igreja, né? Eu sou católico, beleza? Não tem nada a ver aqui misturar religião não, tá, pessoal? O negócio é falar de um assunto que cai aí na prova. Com muita humildade a gente fala isso. Então tá. Venda de cargos eclesiásticos. Poderíamos falar também no despreparo dos clérigos para a vida religiosa. Dos clérigos para a vida religiosa. E podemos falar também, claro, na vida luxuosa do clero. Vida luxuosa do clero. Quer dizer, enquanto várias pessoas passavam fome, frio, estavam muito dedicadas a obter aquele cenário, aquele processo, né? Enquanto várias pessoas passavam por isso, a Igreja Católica estava voltada para o seu próprio universo, tentando, inclusive, né, formatar um espaço de arrogância, né, de incontestação, né, de verdade científica absoluta. Quem falasse que a Terra não era o centro do universo estaria certamente condenado a morrer na fogueira da Inquisição. As pessoas eram inflexivelmente católicas, até lutavam em nome de Deus, em nome da cruz, em nome da igreja, né? Não por acaso a gente teve aqui também na Baixa Idade Média um movimento conhecido como Cruzados, mas isso não cai. Então tudo isso que a gente está vendo aí, né, acabou culminando também nessa reforma protestante. Além disso, a gente pode falar que existia a prática de simonia, quer dizer, a venda de cargos eclesiásticos pode ser considerada prática de simonia. Pode ser, tá legal? Mas a venda de relíquias sagradas também é simonia, né? Santo Sudário, Santo Sepulcro e por aí vai. Santo Sepulcro não, perdão, Santo Graal, né? Santo Sudário, Santo Graal. Então, assim,
O Santo Sudário e o Santo Graal, é claro que deve haver um que é verdadeiro, né? Mas toda vez aparecia alguém vendendo pedaço da cruz de Cristo ali na região da Alemanha, da Itália, onde é a região daquele leste europeu ali também embaixo, da República Tcheca, da Áustria e por aí vai. Não é exatamente o leste europeu, né? O meio europeu, nos Balcãs. É isso. Prática de simonia. Podemos falar também, né, venda de relíquia, em venda de indulgência. Nossa, como é que eu estava esquecendo disso? O mais importante, venda de indulgências. Indulgências. Ah, Brenão, o que é uma indulgência? Indulto quer dizer perdão, galera. Então, vender indulto quer dizer vender perdão, beleza? Então, a venda de indulgência era, inclusive, um dos artifícios que eles utilizavam para, sobretudo, criar uma espécie de arrecadação nesse sentido. E olha, o grande, digamos, estopim para a reforma religiosa foi exatamente essa. Principalmente quando o Papa Leão X, né, ele autorizou a venda de indulgência para reconstruir a Basílica de São Pedro. E foi exatamente essa autorização que resultou numa fortíssima reação de um cara chamado Martinho Lutero. Então eu vou até destacar aqui, ó, Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para reconstrução da Basílica de São Pedro. Da Basílica de São Pedro. Isso provocou uma forte reação do próprio Martinho Lutero. E aí o Martinho Lutero, o que ele faz? O Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, isso quer dizer, a gente precisa saber o que é isso exatamente, né? O que eu preciso saber é o seguinte, ele conhecia a Igreja Católica por dentro. Ele conhecia a Igreja Católica por dentro o suficiente, inclusive, para pregar, prestem bem atenção, né? Pregar. Lutero. Pregar na Catedral de Wittenberg, Catedral de Wittenberg, eu confesso que eu não estou lembrando aqui como é que escreve Wittenberg. Se estiver errado, perdão, tá? Na Catedral de Wittenberg, 95 teses criticando a Igreja Católica. Criticando a Igreja Católica, né? E ali, cara, ele fazia críticas duras, né, ao Papa, né, fazia críticas duras ao comportamento do clero. Bom, isso foi em 1517. 1517. Olha, e digo mais, hein? E digo mais, você que está prestando atenção, que está aí ligado, que está ouvindo isso, indo para o trabalho, né, que a gente está falando uma dica importante aqui, está tendo um paladar do que é o nosso curso. Peço a você, assim, com muita humildade, né, aproveitando aqui esse momento que você está aí ouvindo, depois você dá um clique lá, cara, na nossa rede social, né, inscreve no canal, clica no sininho, dá aquela moral pra gente, com muita humildade, né, o Monster Concursos, que é o seu sucesso. É claro que a gente quer vender curso, é óbvio, né? Mas, cara, a gente quer que você passe, porque o nosso objetivo é a sua aprovação. A nossa razão de existir é a sua aprovação.
Então, em 1517, a Igreja Católica, ela critica, o Lutero critica a Igreja Católica, né, digamos assim, com essas 95 teses em que ele defende inúmeros fatores, inclusive os fatores os quais, né, ele vai ser contra-criticado pela Igreja Católica algum tempo mais tarde. Ô, gente, vamos fazer assim, ó, vamos dar um tempinho aqui, tá legal? Vamos dar um tempinho aqui, vamos dar um tempinho assim, só para você tomar um cafezinho. Eu vou dar um tempinho aqui, um pause no vídeo, só para eu apagar o quadro do que eu já escrevi. Aliás, deixa eu sair da frente para você dar um print, se você estiver copiando junto comigo, né? Beleza, deu print. E aí eu vou continuar falando das estruturas da reforma religiosa, ainda tem mais coisa para falar, beleza? A gente vai voltar num minutinho, sai daí não, fica aí com um clique. Pera aí, velho, minutinho só. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, rapaziada, beleza? É isso aí, então voltamos, né, pra gente terminar essa aulinha aí sobre reforma protestante. Desmanchei o quadro que estava antes e já montei um quadro aqui rapidão sobre a estruturação que a gente entende sobre reforma protestante. Lembrando que esse é um tema, viu, gente? Esse é um tema muito fera, um tema que costuma cair muito aí em provas diversas, mas é claro que é um tema quente para o CBM-MG. Disse, mais uma vez e repito, dá para estudar para as duas provas do CBM, Brenão, CFSD e CFO? Sim, dá.
mas não esqueça de mudar a sua metodologia. Ah, é a mesma matéria. É a mesma matéria, mas tem questões que tem peso maior no CFO. Isso te dá mais dedicação para essas questões. Para essas matérias, né? É isso aí. Deixa eu só tomar um pouquinho do meu whey protein aqui. Então, rapaziada, a gente costuma entender o seguinte. Falava na aula passada, a gente falava da estruturação, o porquê, as razões pelas quais a reforma protestante começa. E aí, mandei ver aqui 3 estruturas possíveis para a gente pensar, né, essa reforma protestante ali no alvorecer da Idade Moderna, no comecinho do século XVI. Lembrando que a gente está falando da reforma protestante luterana, mas é claro que o Lutero ele influencia outros movimentos, outros reformistas de maneira direta e de maneira indireta. Só para citar, eu tenho outros movimentos reformistas pós-Lutero na Europa, lembrando que o Lutero é de 1517, a reforma luterana. Posterior à reforma luterana, eu tenho aí o anglicanismo, que também é óbvio que é influenciado por Lutero. A gente não precisa ter uma comprovação científica empírica para isso, mas o anglicanismo é da década de 1530, então é posterior ao Lutero. É claro que há uma captura de atmosfera de contestação da igreja, política, econômica, até mesmo contestação religiosa. Tem também o calvinismo. Essa religião, inclusive, será muito abraçada pelos próprios burgueses, porque é a religião que apoia a moral burguesa, a moral protestante, né? Inclusive, liga-se muito o calvinismo a algumas nações capitalistas, que lá no princípio da sua formação adotaram o calvinismo como doutrina religiosa e começaram a crescer largamente no espectro nessa nova modalidade econômica do século XIV, XV, né, que é o capitalismo comercial. E eu ainda tenho aqui um movimento de base protestante, que é o anabatismo, liderado por Thomas Müntzer. Acho isso muito legal. A gente vai conversar, não sei se vai dar tempo de conversar sobre isso, mas o movimento anabatista, ele é formado basicamente por camponeses, né? Que se revoltam contra os seus senhores feudais ali na região da Alemanha, liderados por Thomas Müntzer, né? E ele coloca o Lutero num xeque-mate, porque é como se dissesse assim para o Lutero: ei, Lutero, nós queremos o seu apoio, porque nós também estamos lutando contra a dominação política, mas dos senhores feudais. Lutero recusa esse apoio, porque ele automaticamente vai ter apoio de outros setores mais importantes, politicamente falando. Enfim, é isso. Então, o Lutero ele influencia basicamente outros 3 movimentos. O grande desencadeador da reforma é ele, é o Martim Lutero. Quando Lucien Lefebvre escreveu Lutero, um Destino, na verdade, ele tentava explicar que Lutero não era exatamente esse homem, esse expoente máximo da moralidade, mas sim muito mais alguém com uma coragem política de enfrentamento do que propriamente um salvador da moral religiosa. Afinal de contas, ele era um homem como qualquer outro, né? Enfim, então eu tenho as motivações políticas que embalaram a reforma protestante, algumas monarquias nacionais que estavam voltadas naquele momento para um enfrentamento da Igreja Católica. Era preciso, inclusive, enfrentar a Igreja Católica para diminuir o seu poder. Afinal de contas, a Igreja Católica era quase um poder paralelo dentro de um determinado império, de uma determinada monarquia. Algumas monarquias permaneceram inflexivelmente católicas. Quer dizer, o apoio à Igreja Católica ele não foi abalado. Podemos citar aqui pelo menos 2, Portugal e Espanha. Agora, Inglaterra, França também, ela permaneceu católica, mas não foi assim tão inflexível. No interior da França houve importantes fissuras e cisões que acabaram abalando determinados reis. Inclusive há reis não católicos que assumem o reinado na França, depois até se convertem ao catolicismo, né? Mas, enfim, é lá no Luís XIV que ele vai unificar a França, um rei, uma lei e uma fé. Beleza, rei Luís XIV, talvez você se lembre daquele que falava assim: o Estado sou eu, l'état c'est moi, né? O rei, inclusive, que é considerado o expoente máximo do absolutismo, o Rei Sol, lá do século XVII francês. Então, a gente tem aqui as motivações políticas,
no que tange ao enfrentamento entre um e outro, né? Beleza? Aí a gente tem as motivações econômicas, que é, na minha opinião, o que mais pega, sabe? É o que mais dá sustentação para o Lutero. Por quê, gente? Veja bem, porque a nobreza tem interesse nas terras da igreja. É o que acontece na Inglaterra também. Na Inglaterra, quando o Henrique VIII determina o ato de supremacia, em 1534, né, ele confisca as terras da igreja para leiloá-las depois para uma burguesia, para uma nobreza empreendedora. Então havia o interesse da nobreza nas terras da igreja, que eram muitas. Só para citar um dado massa, isso cairia muito na prova, existia um grande reino na região da Alemanha, um reino católico, chamado Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico, ele tinha a igreja tinha 1/3 das terras produtivas no interior do Sacro Império Romano Germânico. Você imagina, cara, vamos colocar assim que o Sacro Império talvez seja o território da Alemanha hoje. 1/3 de todas as terras pertencia à igreja. Então a igreja era, sim, uma grande senhora feudal. E os camponeses abraçaram essa reforma protestante para se livrar dessa igreja, essa grande senhora feudal que era a igreja. Lembrando que na Idade Média tinha uma relação de feudalismo, né, de servidão, em que o servo trabalha para o senhor feudal, ele paga tributos, ele é explorado nesses tributos de uma maneira tal que ele se cansa disso em determinado momento. Eu diria que aqui no interior do Sacro Império Romano Germânico, que é a região da Alemanha, essa nobreza, ou melhor, essa servidão se cansa da Igreja Católica. Né? E isso é fundamental. E, inclusive, o próprio nome do Sacro Império Romano Germânico já dá para ver que ele se forma com o apoio da Igreja Católica. Lá nos idos da Baixa Idade Média, a Igreja Católica apoiou um grande senhor feudal dessa região, o Henrique o Passarinheiro, e ela apoia o Henrique o Passarinheiro, que unifica as terras, né, e forma o Sacro Império, quer dizer, um império abençoado pela Igreja Católica. Então há uma união entre os dois grupos aí, entre a Igreja Católica e também entre... né? E há uma fissura aí de parte dessa nobreza que agora se opõe à Igreja Católica interessada nas terras dela. E claro, a burguesia. Não podemos esquecer da burguesia, pessoal. Por que isso? Por que não podemos esquecer da burguesia? Porque a burguesia é dona de uma moral protestante, ela vai apoiar, abraçar uma moral, eu diria assim, dona de uma moral protestante não, dona de uma moral econômica da qual ela talvez se julgue dona do capital. Acho que esse é o negócio principal para a gente entender aqui. Né? Porque a burguesia, o que ela quer? Ela quer dinheiro, é a classe do dinheiro. Pessoal, eu tenho alta burguesia? Tenho. Eu tenho baixa burguesia? Tenho. Então todo mundo que mexe com dinheiro, naquela época, era burguês. Lembrando que o dinheiro não era exatamente o principal padrão de riqueza, tá legal, gente? Dinheiro é padrão de riqueza? É, mas o status quo elevado, né, o status social elevado, é aquele que tinha terra. Então ter terra era mais importante ainda naquela época, ali no século XVI, do que ter dinheiro. Viu, gente? Então, a burguesia era um status social de segundo escalão. Mas a burguesia é assim, cara. O cara que vende tomate na feira de Champagne, perto ali, né, na região da França, ele é burguês. O banco que empresta dinheiro, o dono do banco que empresta dinheiro para o rei, também é burguês. A diferença é que eu tenho um burguês alto e um burguês baixo. Então eu tenho essas duas características importantes de uma burguesia que vai se opor, pelo menos nessa região, quase que ferrenhamente à Igreja Católica. Então a burguesia quer lucro, a burguesia quer juros, quer viver de juros. Automaticamente, como ela quer viver de juros, ela vai combater a moral do preço justo católico. A Igreja Católica defende a ideia do preço justo. Como assim, Brenão? O que é o preço justo? Ora bolas, o preço justo, a Igreja Católica, ela não proíbe o lucro. Ela proíbe, ela combate a usura, o apego ao dinheiro, né? E a burguesia não vê problema nisso. Ela quer ter dinheiro. É por isso que essa burguesia, eu disse que vai abraçar muito o calvinismo. Né? Em linhas gerais, o que o calvinismo defende? O calvinismo defende o seguinte, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, depois do meu whey protein. O calvinismo defende o seguinte, né? Todo mundo nasce predestinado a ser salvo.
Tudo que você faz em vida é um sinal da sua salvação, viu? É um sinal da sua salvação. Então, como isso é um sinal da sua salvação, é importante dizer que naquela perspectiva toda que a gente estava vendo ali, né, um dos sinais de riqueza, um dos sinais de salvação, perdão, é a riqueza e a poupança. Ah, Breno, você está querendo dizer que quem não era rico não ia para o céu? Não, não é isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que a poupança, a riqueza, a prosperidade é um dos sinais que Deus enxergava nas pessoas que elas estariam, aspas, né, encaminhadas para uma melhor, né, não diria vida, né, mas uma melhor distribuição, uma melhor, enfim, um caminho para o céu. É isso. Eu acho que a gente pode dizer isso aí, um caminho para o céu. Agora, podemos entender também que há algumas motivações religiosas. E essas a gente já falou, inclusive na primeira metade. A gente falou aí de, vamos pensar, cara, a gente falou aí de comportamento do clero, da prática de simonia, que é a venda de relíquias sagradas e também de cartos eclesiásticos, e principalmente a venda de indulgência, ou seja, vender perdão. Tudo isso é considerado, viu, pessoal, as motivações religiosas. As motivações religiosas são motivações comportamentais, né? Então, acho que agora talvez você esteja entendendo o que eu quero dizer, que a reforma luterana, ela não é pura e simplesmente brotada do chão. O Lutero foi lá e viu um problema na igreja e pronto, e gritou reforma protestante. Não é isso. É muito além disso. E essas profundas raízes, fissuras da igreja, elas não começam ali no século XVI. Se a gente for considerar a primeira fissura, como eu disse na primeira parte da aula, é lá no século XI, em 1054. É aí que há algum tipo de oposição à Igreja Católica. Né? Algum tipo de oposição à Igreja Católica. Então eu tenho essas motivações religiosas nesse sentido. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da doutrina do Lutero. Quais são as bases do luteranismo que eu já deixei aqui escrito, né? Deixa eu sair da frente, que eu fiquei na frente o tempo inteiro. Às vezes você está tomando aí um print, alguma coisa nesse sentido, né? Então vamos lá. Então as bases do luteranismo. Primeira coisa que o Lutero defende, a salvação pela fé. Mas, Brenão, em que ponto que isso se choca com a Igreja Católica? A Igreja Católica defende a salvação pelas boas obras. Entende? Então, assim, isso é um ponto de choque entre as duas religiões, né? As duas religiões nesse momento. Então, assim, Lutero defende a salvação pela fé. Outra coisa que Lutero defende, a Bíblia. Para Lutero, a Bíblia é infalível. É a Bíblia que é infalível. Agora, para a Igreja Católica, o Papa era infalível. Então, atribui-se ao chefe maior da Igreja a infalibilidade, no caso, a infalibilidade papal. Para Lutero, a Bíblia é a grande fonte de certeza, a grande fonte de prioridade naquele sentido que a gente estava vendo ali. Então, é isso. Beleza. Por falar na Bíblia, o Lutero defendia a livre interpretação da Bíblia. Gente, nessa época, a missa, né, da Igreja Católica, quem é católico sabe, era o que é missa, mas a missa era rezada de costas para o altar. E ela era rezada em latim. Então, às vezes as pessoas estavam assistindo ali, mas nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Nem sequer sabiam o que estava acontecendo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso meio que dava um certo monopólio, né, da palavra para a Igreja Católica. Então é só a Igreja Católica que, pelo menos assim, eu estou dizendo de uma maneira generalista. É claro que não é só a Igreja Católica que sabia o latim, mas, sei lá, a imensa maioria das pessoas que sabiam latim estavam dentro da Igreja Católica. A Bíblia estava escrita em latim, a missa era rezada em latim. E isso era uma maneira de controlar, né, o pensamento religioso naquela perspectiva, naquele momento, naquela alta e naquela baixa, Idade Média, coisa que eu expliquei na primeira parte da aula. Então, Bíblia é a fonte doutrinária, o Lutero defende a livre interpretação. Não só por isso. O Lutero, ele traduziu a Bíblia para aquilo que se chama de língua vulgar. O que é isso, Brenão? O que é a língua vulgar? Na época, no século XVI, 1500 e tanto,
1520, 1525. A língua vulgar era o alemão que hoje era chamado de língua vulgar, né? Então ele traduziu a Bíblia. Outra coisa que ele defende, submissão da igreja ao Estado. Então o Estado é maior que a igreja, na visão do Lutero. É isso? Na visão do Lutero, o Estado é maior que a igreja. E ele vai ter uma relação direta, na verdade o Lutero defende uma relação direta de Deus com o indivíduo. Aí eu faço o seguinte questionamento semi-retórico, se você estiver entendendo a minha aula, eu te faço uma pergunta, te dou 3 segundos para pensar. Você acha que o Lutero vai ter apoio em relação às coisas que ele está propondo? 1, 2, 3. Se você respondeu que sim, é óbvio que ele vai ter apoio. Então vamos entender as razões pelas quais Lutero teve apoio. Vamos colocar aqui, ó, Lutero, e vamos colocar basicamente 4 classes / indivíduos, beleza? Vamos ver aqui em relação aos reis. Os reis apoiaram Lutero? Reis e príncipes. Apoiaram Lutero? Sim. Reis e príncipes. É o que eu falei aqui. Os reis e príncipes estavam interessados nas terras da igreja e diminuir o poder político da Igreja Católica. Tá. Bom, a nobreza vai apoiar Lutero? Sim, Brenão. A nobreza vai apoiar Lutero. A nobreza vai apoiar Lutero pelo mesmo motivo que os reis e os príncipes também vão apoiar Lutero. Querem diminuir o poder da igreja, estão de olho nas terras da igreja. A burguesia vai apoiar Lutero? Opa! A burguesia vai apoiar Lutero? Vai! A burguesia vai apoiar o Lutero. Por que isso? Porque a burguesia apoia o Lutero no sentido de entender bem essa perspectiva, porque a burguesia está buscando lucro e o apoio à ideia de lucro. A Igreja Católica não oferecia esse apoio incondicional à ideia de lucro. A Igreja Católica ela era limitada em relação a isso, né? Muito limitada em relação a essa ideia do lucro. É aquilo que eu disse antes. A burguesia quer ganhar o máximo de dinheiro que ela conseguir, né? Enquanto a Igreja Católica limitava a ideia do preço justo. Inclusive, eu acho interessante notar isso porque a Igreja Católica ela sempre foi uma grande combatente da ideia dos juros. Para a Igreja Católica, os juros é como se fosse o tributo do tempo e o tempo pertence a Deus, né? Quer dizer, se o cara pega um dinheiro emprestado, com 3 meses ele paga um valor, com 10 meses ele paga outro. Para a Igreja Católica isso não pode acontecer, porque a única pessoa que tributa o tempo é Deus. Então é isso. E aí, professor, mas tem mais gente que vai apoiar? Tem, calma que tem, cara. Tem sim, ó. Tem. Os camponeses. Ué, mas os camponeses vão apoiar também o Lutero? Sim, vão. Os camponeses vão tanto apoiar Lutero porque, como eu disse, na região ali da Alemanha, a Igreja Católica tinha 1/3 das terras produtivas. Isso quer dizer que a Igreja Católica era dona de grande parte dessas terras produtivas, sabe? Era dona e ela também era uma grande senhora feudal. Esses camponeses, eles estavam ali todos dedicados a trabalharem para a igreja, queriam se livrar desse senhorio da igreja. Por isso Lutero ele teve grande apoio na região onde ele surgiu, que é a região da Alemanha, né? Beleza, então. Então aqui a gente tem uma breve explicação estrutural sobre a matéria. Eu não gosto muito das decorebinhas, prefiro que você entenda. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma breve cronologia aqui, rapidão. Deixa eu apagar aqui essa parte, enquanto a gente vai refletindo. Como eu disse, o Lutero ele é uma grande influência para as outras religiões do porvir, né? Ele vai ser uma referência para o calvinismo, para o anglicanismo, para o movimento anabatista. É isso. De qualquer forma, a igreja não vai assistir assim incólume ao que o Lutero fez. Literalmente, Lutero
ele, digamos, ousou enfrentar a Igreja Católica. A diferença é que ele foi protegido porque teve, sim, muito apoio. Então, se em 1517 o Lutero prega as teses, 1517, se ele prega as teses na Catedral de Wittenberg, né, que é conhecida, né, esse é o início do movimento reformista, vamos colocar aqui, ó, vou colocar só a palavra-chave teses, 95. Em 1520, ele ainda continua a sua denúncia em relação às mazelas da Igreja Católica. Lutero vai publicar aí 2 livros, o Papado de Roma, criticando o luxo do clero, Papado de Roma, e o Cativeiro Babilônico da Igreja. Ainda são 2 livros muito ofensivos à Igreja Católica, né? Em 1520, no mesmo ano, a Igreja Católica responde. A Igreja Católica publica o livro Igreja Católica, Bula Exsurge Domini. É inclusive uma bula importante, reafirmando as doutrinas católicas, mas também ameaçando o próprio Lutero de expulsão. E aí, em 1521, o Lutero foi excomungado pela Igreja Católica, quer dizer, o Lutero foi expulso pela Igreja Católica. Expulso da Igreja Católica, né? Lutero foi expulso da Igreja Católica, excomungado pelo Papa Leão X. Tá. Agora, de onde é que vem esse nome, né? Protestante. De onde é que vem esse nome? Por que a gente fala que as pessoas que não são católicas e são cristãs, né, são protestantes? Em 1529, vamos colocar aqui também, alguns príncipes, eles são convocados para, digamos, recuarem em relação ao apoio que haviam dado a Lutero. E eles não só recuam, como protestam. E isso, protestam a favor do Lutero. E isso deu a eles a alcunha de príncipes protestantes. Então, aqueles que não eram católicos eram os que protestavam contra a Igreja Católica, embora fossem cristãos também. E isso aconteceu na Dieta de Spira. Dieta de Spira, em 1529. Beleza. Um ano depois vai surgir a instituição que dará o nome ao Martinho Lutero, né? Que, digamos, uma consagração institucional do Martinho Lutero, 1530. 1530 é a Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo marca a fundação da Igreja Luterana. Fundação da Igreja Luterana. É a primeira vez que se funda uma igreja cristã fora dos moldes, perdão, é a segunda vez que se funda uma igreja cristã fora dos moldes da Igreja Católica, porque a primeira vez foi a fundação da Igreja Cristã Ortodoxa Grega do Oriente em 1054. E aqui eu tenho a fundação da Igreja Luterana, beleza? E assim, para terminar e encerrar esse período, depois da morte de Lutero, a gente sabe que esse cenário não foi um cenário pacífico não, viu? Houve uma luta muito intensa entre católicos e protestantes. Mas, em 1555,
né? Depois, inclusive, da morte do Lutero, houve uma tentativa de pacificação religiosa no interior do Sacro Império Romano Germânico, chamada Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo, em latim, né, existia um ditado que se dizia assim, cujus regio, egius religio, ou seja, cada príncipe com a sua religião. No interior do Sacro Império Romano Germânico, se o príncipe fosse protestante, seguiria o protestantismo, se o príncipe fosse católico, seguiria o catolicismo. E é isso aí. Beleza, galera? Tranquilo? Então, gente, dá aquela força aqui pra gente do Monster Concurso, viu? Se inscreve no canal, clica no sininho, né? Entra lá, compra o curso de bombeiro. Eu tô lá dando aula no curso de bombeiro também, viu? A gente se prepara muito, você não tem vergonha de falar não, cara. A gente estuda muito para dar essa aula, viu? Não é fácil, sabe? Assim, a gente não nasce sabendo. Então, para a gente saber as coisas, né, dar uma boa aula, passar uma segurança científica para o aluno, a gente tem que estudar muito. Eu sou aquele tipo de professor que gosta muito de estudar, viu? Não tirei as coisas da orelha, não. Tem muitas horas aqui. Esses 50 minutos aqui deve ter me custado pelo menos umas 2 horas e meia de preparação. Tá? A menor parte é a parte da aula. Estudar toma mais tempo. A gente faz isso com muito prazer para você se afeiçoar e sentir a segurança acadêmica aqui no Monster Concurso. Nós, professores, enfim, somos muito dedicados. É isso aí, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho, vem com a gente aqui no Monster Concursos, que nós somos especialistas no Brasil inteiro, em concursos no Brasil inteiro na área de segurança pública, tá legal? Esse é o nosso foco e não se esqueça, o seu sucesso é o nosso sucesso. Eu vou deixar aqui meu Instagram, se você puder fazer essa caridade de me seguir no Instagram. Ele ainda tá meio virgem, né? Mas aos poucos eu vou colocando coisas nele. Prof_Brenão, @Prof_Brenão. Próxima folga que eu tiver, eu vou dar uma mexida nele para falar um pouquinho, inclusive, da prova do CBM, beleza? História. Um abração, gente, com Deus. Monster Concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu.